Olá, fala lá meu povo abençoado. Bem-vindo ao meu canal, Thiagão, de tudo um pouco. Queria comentar algumas coisas a respeito de um assunto aí. Eu tô vendo na internet os dois lados da moeda do assunto que eu vou comentar aqui agora. O assunto é a respeito da congregação cristã no Brasil. Então, vamos pôr as cartas na mesa. Por exemplo, a congregação cristã no Brasil, depois da pandemia, todo mundo sabe, ela passou a expor na internet os cultos online. E isso foi um combustível para os críticos, né? E muitos críticos, né, apareceram. Então, vamos colocar na mesa. De um lado, nós temos vários críticos. Do outro lado, nós temos aí, principalmente no YouTube, alguns defensores fanáticos da congregação, né? Pode ver. O que eu tô querendo expor é isso aí. Os extremos. Os críticos de um lado é extremista. Os defensor fanático do outro lado é extremista também. Daí, o que mais que nós podemos colocar em cima da mesa para nós analisar? Nós temos um ministério que, como se diz história, pelo que eu vi do ministério até agora, ele tipo assim, ele toma duas posições. Dentro de uma, na realidade. Tipo assim, ele quer fingir que não liga para as críticas. E ele não apoia os defensores também. Ele quer posicionar assim como se, como até saiu na RGE, acho que 2023, para não dar ouvido, para não dar ouvido aos críticos, né? Que eles estavam criticando, eram leigo, etc e tal. Essa é a posição deles, né? Como se não se importasse. Só que daí, o que a gente percebe? Que ele se importa. Porque se estão lançando em circular e tão preocupados, a reação deles de começar a atacar os calvinistas agora, na, na, na- alguns no púlpito, outros na RGE e tal, assim, via ensinamento, mostra que estão preocupados. Só que assim, igual eu falei, cara, nós tem que expor tipo a verdade, não fantasia, entendeu? Vamos começar pelo ministério. Primeiro que essas refutação deles do calvinismo é meio que mentirosa, cara. Por quê? Porque eles nem estudou calvinismo, nem estudou o que é o arminianismo, o arminianismo wesleyano, o luteranismo, etc e tal. Nem a Bíblia estudou. Então, como que eles vão refutar uma doutrina? Abre aspas. Eu sou anti-calvinista, não gosto de calvinismo. Mas eles estão refutando o que não conhece. Essa é a verdade, cara. Tá. Guarda aí, guarda essa informação. É o ministério. Daí, tá bom. Dica. Vamos pra dica. Eu falei do ministério, do que eles estão fazendo. Que dica que eu vou dar pro ministério? Viu? Cara, passem a estudar a Bíblia. Sério. Contrata aí algum teólogo aí, cada um de uma visão, um arminiano, um calvinista, né?
para pelo menos dar uma visão legal para vocês entenderem o que vocês estão falando. Porque você escutar meia dúzia de conversa na internet e querer pagar de sábio, pagar de teólogo e chamar os outros de leigo, sendo que leigo é vocês, porque vocês não estudam a Bíblia, é feio. Só acredita quem é fanático e bobo. Entendeu? Então a dica, viu? Passem a estudar a Bíblia. Vocês não vão perder nada estudar a Bíblia. Isso é o ministério. A minha dica é o seguinte, ó. Eu acho que um cooperador, no mínimo, o cara tinha que ter um curso básico de teologia. Faz um bacharelado em teologia, pô. Acho que tá custando, se o cara pedir lá da ICP lá, Instituto Cristão de Pesquisa, tá uns 800 conto. Pelo menos o cara pega aquela noção básica da Bíblia. Não vai falar o que não deve, não vai cometer bibliomancia, que é o que os críticos acusam e é verdade. Entendeu? Pelo menos básico. O ancião tinha que ser top nas escrituras, cara. Um ancião tinha que fazer uma faculdade teológica. Entendeu? E antes de você, que é da CCB, refutar o que eu tô falando, confira essa informação. Todos os profetas, todos os apóstolos, eles eram fera nas escrituras. As pregação deles, dos apóstolos, era exposição da palavra de Deus. Pode ver que até teve um caso que um rapaz caiu de uma galeria lá da onde Paulo estava pregando lá, porque a exposição da palavra de Paulo era até cansativa, o cara chegou a dormir. Ele teve caso dele amanhecer pregando a palavra, expondo, discutindo, debatendo. É isso que a Bíblia ensina. Você tem que conhecer a palavra de Deus para daí pregar. Então, ó, um ancião, cara, tinha que ter, olha, uma faculdade teológica. Só a partir desse ponto, depois dos anciãos, os cooperadores tá bem informado, é que vocês podiam tomar a decisão em que escola que vocês vão querer acreditar, para daí vocês poderem refutar. Então, por exemplo, assim, como que um ancião ou um cooperador vai, por exemplo, assim, participar de um debate? Ele vai lá, vai levar um banho, cara. Se ele for debater com um calvinista ou com um arminiano, seja sobre qual assunto. Por isso que eles não vai. E quando vai, faz feio, ó. Esses dias pra trás ele foi. Claro que não em nome da congregação, mas foi participar do debate lá, nosso amigo Carlos Einar. Meu Deus, foi igual a luta do Popó com o Bambam. Ele foi debater com o pastor Elias. Deu dó. Deu dó. De verdade mesmo, deu dó. Então, para resumir, essa é a dica pro ministério. Vamos pros críticos agora. Você, crítico, você vive refutando a CCB, tal, procurando demonizar tudo que tem lá dentro. Você, cara, também tá errado. Vamos apontar os erros que tá dentro do teu coraçãozinho aí. Primeiro, se a congregação não tava bom para você lá dentro e você saiu, tá bom, Deus te abençoe, né? Vai para outra igreja ou fica sem igreja, sei lá. Porque uma verdade tem a dizer aqui: se você faz parte da igreja de Cristo, não importa em qual casa de oração você vá. Não importa. Pode ser na CCB, pode ser na Assembleia Presbiteriana, pode ser no movimento dos desigrejados, ou você não ir. Se você faz parte da igreja de Cristo, se você tem o selo da promessa, que é garantia da salvação, e isso acontece no momento que você crê, não importa em qual casa de oração você vai. Mas tá, você crítico, você faz isso? Vamos lá.
Olha o tamanho da contradição que você está vivendo. Primeiro ponto, uma papagaiada que todo mundo que está saindo da CCB hoje está falando. Ah, porque eu descobri o evangelho, porque não sei o que, e fui impactado, e fui para uma igreja bíblica, reformada, etc. Tal, papagaio. Você é papagaio. Não passe de papagaio. Porque todo mundo fala a mesma coisa, cara. E se você foi, vamos lá, hipoteticamente, se você foi impactado pelo evangelho, o que você está fazendo tentando demonizar a igreja da qual você saiu? E teu amor para com o próximo, para com seus irmãos que tá lá. Entendeu? Aí você se agarra só no ponto de que tem que combater heresia e seita, tá? Mas e quantas pessoas no mundo? Milhões de pessoas, bilhões de pessoas que precisam ser evangelizadas. Não é melhor se dar prioridade para essas pessoas do que querer se ocupar com o que é que pensa 4 milhões de membros que já tem erro doutrinário? Tem, claro que tem. Eu apontei aqui no começo do vídeo. Alguns. Você vai se ocupar, cara, com isso? Então, a grande verdade, pro crítico, você não se libertou da CCB. Você saiu da CCB e virou calvinista, o teu espírito tá a mesma coisa. Você ainda tá se achando um escolhido, tá se achando melhor que os outros. A mesma coisa que o CCB fanático faz, o calvinista também faz. Então tem que pensar, pensa bem. E outra coisa, o cara demonizar, porque os críticos fazem isso, ele demoniza. Eles ficam fazendo vídeo em cima de vídeo para tentar demonizar tudo que acontece. Dom de língua, tudo, entendeu? Só que veja bem, tudo tem que ser analisado ponto a ponto. Se você for falar de dom de língua, você tem que analisar o que é genuíno. Porque eu vou dizer, não só dentro da CCB, dentro de outras igrejas também. Dentro da CCB, o assunto aqui é CCB, existe pessoas que têm o dom de língua genuíno, de variedades de línguas? Sim, tem. Existe pessoa que é batizada no Espírito Santo, que fala língua dos anjos? Sim, existe. O genuíno. Você não pode, quando nós estamos falando de uma coisa genuína, você ir catar um vídeo na internet onde tem um bando de pessoa emocionalmente desequilibrada, entendeu? Porque ali acontece muita coisa. Existe o genuíno, vamos falar de quando existe uma manifestação. Existe o que é genuíno. Existe uma pessoa que ela acha que está falando em língua, mas não está. É só um descontrole emocional. E existe o charlatão, entendeu? No mínimo 3 classes de pessoa envolvendo um assunto, no mínimo. Então veja bem, eu tô falando só dom de língua, mas tem palavra, tem testemunho, tem cura, tem um monte de coisa, para não alongar muito. Tudo isso vai ter o genuíno, vai ter aquela pessoa que acha que aconteceu um milagre, mas não é. Mas ela acredita. E tem o charlatão. Mesma coisa, com cura. Existe aquela pessoa que força um testemunho, entendeu? Existe aquele que acredita que foi de verdade. Mesmo que não foi, mesmo que foi o remédio que ele tomou. E existe a cura. E existe o charlatão mentiroso. Então, quando o cara for criticar, ele tinha que considerar tudo isso antes de tentar demonizar tudo. Porque é errado demonizar. Porque daí o cara tá fazendo uma coisa dessa. Tem gente que já não é legal a parte do conhecimento bíblico dentro da CB. Aí ele vai lá e ilude a mente das pessoas. Aí as pessoas saem da CB e vira calvinista. Que mudança de ser humano que teve? A pessoa sai da CB e vira calvinista. Daí vai lá para presbiteriano ou qualquer outra igreja. Aí chega lá,
Dentro da CCB ele se achava que era chamado para estar no caminho. Agora lá ele é predestinado, é a mesma coisa. E vai ver o que ele tá, que fruto que ele tá dando para fora da igreja. Mesma coisa, não mudou nada. Então, esse papo de papagaio dos críticos, achei a igreja bíblica, o evangelho me alcançou, para, cara. Para que é conversa para boi dormir. Viu? Irmão que saiu da CB, que era cooperador, pregou a palavra, orou por enfermo, se dedicou, renunciou a tanta coisa e de repente não conhecia o evangelho. Fica até feio, cara. Então, crítico, você devia analisar, parar com isso, porque o exagero, todo extremo é errado. Todo extremo é fanatismo. Se você não consegue ver uma qualidade na congregação, na instituição, você é um fanático. Como eu já vou falar da próxima pegada, né? Que é dos fanáticos. Como o fanático que não vê defeito é um fanático. Então, veja bem, a pessoa tem que colocar, quando eu for julgar um assunto, coloca tudo na mesa, balanceia, usa a Bíblia como regra, entendeu? Então vamos lá. Quero pegar no pé dos fanáticos agora. E o fanático da CCB? Vamos dizer, igual tem um canal aí que defende a CCB, tudo quer explicar e papapá. Arrumaram até um apologista do Paraguai lá, que pelo amor de Deus. Meu amigo, não é assim que funciona, cara. Você queima mais ainda a instituição quando você demonstra fanatismo. Entendeu? Primeiro, que não deveria haver preocupação excessiva em defender o nome da CCB. CCB nada mais é que uma casa de oração. É o que eu já falei antes. Se você faz parte da Igreja de Cristo, não importa em qual casa de oração você vai. Você pode ir na CCB, ser um membro, participar das regras ali e tal, legal. Deus te abençoe. Mas não é as regras, os usos ou costume dessa denominação que vai te salvar. Nem que vai fazer você ser parte da Igreja de Cristo. Entendeu? Veja bem, na Bíblia existe todas as respostas. Todas. Para sua vida, para minha, entendeu? Então, se você está preocupado em defender o nome CCB, sinto muito em te falar, meu irmão. Você é um fanático. Você é um fariseu. É um fariseu. Porque está preocupando em defender costume. Porque aqui nós ora assim, nós usa isso, usa aquilo. O evangelho não é isso. Então, fanatismo nunca é bom. Fanatismo para criticar é ruim. Fanatismo para defender é ruim. Uma dica para você. Se você é fanático, seja fanático não em defender a CCB. Seja fanático em defender o nome Jesus Cristo. Daí você vai estar fazendo a coisa certa. Tá bom? Agora veja bem. Se você chegou no final desse vídeo, se você é crítico, se você é um membro da CCB ou se você é um defensor roxo da CCB ou se você é do ministério, se preocupe apenas com essa frase: eu sou membro da Igreja de Cristo. Se
eu sou membro da Igreja de Cristo, não importa em qual casa de oração eu vou. Essa tem que ser a nossa preocupação, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém.